vamos falar sobre mitos sobre a inteligência emocional. Tal como qualquer outro conceito nas ciências sociais e ciências psicológicas, tem sempre algumas controvérsias e também tem sempre ideias que por vezes não são tão corretas, e hoje quero desmistificar aqui 8 grandes mitos. O primeiro mito que existe sobre a inteligência emocional é que a inteligência emocional não existe. Segundo mito, a inteligência emocional é o oposto do QI, da inteligência cognitiva. Terceiro mito, a inteligência emocional é mais importante do que o QI para o sucesso. Quarto mito, a inteligência emocional é inata e não pode ser desenvolvida. Quinto mito, inteligência emocional é apenas ser simpático. Sexto mito, pessoas emocionalmente inteligentes nunca sentem emoções negativas, emoções desagradáveis. Sétimo mito, a inteligência emocional é o mesmo que carisma ou extroversão. Oitavo mito, a inteligência emocional pode ser medida com precisão por testes. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional, no podcast, e hoje vamos falar sobre mitos sobre a inteligência emocional. Já tivemos no passado um episódio sobre mitos sobre emoções e hoje vamos falar sobre mitos sobre a inteligência emocional. A inteligência emocional é um conceito que, tal como qualquer outro conceito nas ciências sociais e ciências psicológicas, tem sempre algumas controvérsias e também tem sempre ideias que por vezes não são tão corretas no que toca ao que é ou que não é inteligência emocional. E hoje quero desmistificar aqui 8 grandes mitos. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro mito que existe sobre a inteligência emocional é que a inteligência emocional não existe. É verdade. E é mito porquê? Quando nós investigamos conceitos nas ciências psicológicas, nós podemos definir um conceito, operacionalizar esse conceito e medirmos da forma como o entendemos e definimos. Ou seja, existem vários tipos de inteligência estudados, como a inteligência cognitiva, que nós conhecemos através do QI, existem inteligências múltiplas, não é? A inteligência social, de autores diferentes, e todos esses autores definiram um conceito de uma certa forma e mediram dessa forma. A inteligência emocional não foge a essa questão. Então, quando nós dizemos que não existe inteligência emocional, é como se dentro de nós, o ser humano, não tivesse alguma coisa dentro de si que fosse chamada inteligência emocional. É como se nós tivéssemos que fisicamente ter dentro de nós alguma região, se calhar no cérebro, que fosse atribuída à inteligência emocional. Isto não existe em nenhum tipo de inteligência estudado. É a mesma coisa. Isto são fenómenos em que, vamos supor, um autor define um conceito de uma dada forma, depois mede esse conceito através de vários indicadores e depois vê se esses conceitos agregam ou não bem num construto geral, num fator geral que ele define como inteligência, neste caso inteligência emocional. Aliás, outro ponto para refutar aqui que a inteligência emocional não existe é que um dos psicólogos mais conceituados sobre o estudo da inteligência, eu já o mencionei neste podcast pelo menos uma vez, é o David Wechsler. E David Wechsler, ele tem as escalas de inteligência que é a VICE e a VISC. A VICE de Wechsler Adult Intelligence Scale e a VISC é para crianças, o Wechsler Intelligence Scale for Children, em que são baterias, testes, em que eu já cheguei a aplicar na minha formação em psicologia, aplicar essa bateria de testes a alguém. Essa pessoa respondia a várias questões, por exemplo, dedução de números mentalmente, rotação de objetos, cultura geral. Então eram perguntas nesse sentido. Depois nós tínhamos matrizes de cotação que atribuíamos um valor e víamos se essa pessoa, se o QI dela, que ele depois dava um valor do QI, não é? Geral, e depois em subcomponentes, e nós víamos se essa pessoa supostamente tinha um QI, com base também na sua idade e nos seus pares, na média, abaixo ou acima da média. Mas David Wechsler definiu a inteligência como a capacidade do indivíduo agir com propósito e lidar eficazmente com o meio. Ou seja, a capacidade do indivíduo adaptar-se ao meio corretamente. E o que é interessante? É que na bateria de testes, quando nós aplicamos esta bateria de testes, tem apenas testes ligados à parte matemática, à parte espacial, à parte lógica, à parte da memória, mas no nosso dia-a-dia, nós adaptarmos corretamente às situações, precisamos conseguir lidar e entender bem com as nossas emoções. As nossas emoções estão presentes naquilo que nós fazemos, na forma como tomamos decisões. Então, dizer que não existe um construto que acede a estes fenómenos emocionais
é errado, não é? Ou seja, a inteligência que foi definida desta forma, então quem diz que a inteligência cognitiva existe e não a emocional, temos que perceber que a forma como definimos a cognitiva toca em aspectos emocionais. Então também poderíamos dizer que não existe a outra inteligência. Ou então que essa inteligência não está bem retratada. Isto é apenas para resumir que vários fenómenos podem existir, não quer dizer que estejam dentro de nós fisicamente, uma propriedade física, é apenas em termos, às vezes, comportamentais, em termos fisiológicos, seja o que for, em que nós conseguimos derivar uma resposta e dizer se este construto existe ou não. Agora, claro que dentro da definição de inteligência emocional existem várias definições e algumas existe mais suporte científico do que outras. Ok, isto também é importante, porque algumas colam-se muito a fatores de personalidade e não tanto a conceitos mais únicos, digamos assim. Então este é o primeiro. Inteligência emocional não existe. Segundo mito. A inteligência emocional é o oposto do QI, da inteligência cognitiva. E este mito sugere que aquelas pessoas que têm elevado QI têm baixa inteligência emocional. Ao contrário, se alguém tem elevada inteligência emocional, tem um baixo QI. E eu acho que este mito surgiu muito, ponto 1, porque quando nós pensamos num alto QI, pensamos naqueles génios, não é? Naquele gênio que socialmente não é nada apto, não é? Não consegue lidar bem com as pessoas, é muito fechado em si, não sabe socializar, não é? Aquele bicho do mato, aquela expressão que nós utilizamos. E nós pensamos nesse gênio e que não tem competências sociais e emocionais. Mas nós estamos a pensar em extremos. Aliás, o que a investigação mostra é que o QI e o QE, da inteligência emocional, são construtos diferentes, mas conseguem se complementar. E, aliás, a investigação que mostra que nós termos um QI acima da média, há maior probabilidade de termos uma maior inteligência emocional. Então, além de não serem opostos, até os dois caminham um pouco de mãos dadas. Ou seja, se eu tiver uma boa capacidade de memória, de entendimento das situações, se calhar posso também utilizar essa informação para entender melhor as emoções, para projetar cenários, para entender melhor o outro. Isto pode-me auxiliar. Eu sei que parece-nos melhor, quase mais justo, não é? Se nós tivermos um baixo QI, de repente temos uma maior inteligência emocional. É quase aqui uma justiça kármica, não é? Um alto e outro baixo. Mas a realidade não é essa. Então, a inteligência emocional é o oposto do QI, é um mito. Os dois são fenómenos distintos, mas até se podem complementar. Okay? Terceiro mito. A inteligência emocional é mais importante do que o QI para o sucesso. Então, a inteligência emocional é mais importante do que o QI para o sucesso. E porquê que é mito? Este mito surgiu muito com o livro do Daniel Goleman, publicado em 1995, e o nome do livro era, o título original, Inteligência Emocional, e o subtítulo, Porquê é que pode ser mais importante do que o QI? E atenção, era porquê é que pode ser mais importante do que o QI? E o Daniel Goleman escreveu algo como que o QI, a inteligência emocional, pode contar até cerca de 80% para o sucesso. Agora, se nós formos à literatura científica e estudos mais recentes, aliás, tivemos uma convidada, a Alexandra Martins, que ela investiga esta área, e o nome do episódio é a Ciência da Inteligência Emocional. Eu também coloquei-lhe essa questão. E ela mostra, na investigação que existe, que o QI continua a ser, de forma geral, atenção, o maior preditor do sucesso. Agora, muito importante, não é o único de todo, ou seja, ele representa até ali uma correlação moderada a forte, não é o único de todo. Agora, o QI, a inteligência emocional, não é o maior preditor. Então, o QI continua a ser o maior, mas também não é o único, certo? Mas há aqui uma nota que eu quero colocar em cima da mesa. Dependendo daquilo que nós fazemos, o QI, a inteligência emocional, pode começar a ter um papel mais forte em relação ao QI. Por exemplo, papéis mais técnicos, mais altamente analíticos, o QI tende a ter um papel maior, não é? Um peso maior. Agora, se nós tivermos um ambiente mais social, de interações sociais, numa parte mais comercial, mais consultoria, em que nós tínhamos que manter mais relações humanas e fomentar, a inteligência emocional começa a ter um papel maior. Além do mais, Goleman disse uma coisa que aí eu achei muito interessante. O que ele disse foi que numa empresa, quando trabalhamos numa organização, quanto mais alta a nossa hierarquia, quanto mais subimos numa empresa, maior a importância desta temática. Porque nós começamos uma empresa tipicamente mais como técnicos, não é? Então nós temos que fazer um trabalho, então aí o QI muitas vezes tem um papel maior, mas se nós formos subindo na empresa,
nós temos que começar a lidar com pessoas, a liderar pessoas. Então a parte social entra mais em cena, a parte relacional e não tanto a parte técnica. Então quanto mais alto na hierarquia, maior o peso da inteligência emocional. Então para as nossas relações, para papéis mais sociais e relacionais, e quanto mais elevada a nossa hierarquia, em muitas organizações, a inteligência emocional tem um peso grande. E até pode ser maior que o QI, sim. Mas dizer que a inteligência emocional é mais importante do que o QI é um mito. Vamos para o quarto mito. A inteligência emocional é inata e não pode ser desenvolvida. Claro que existem diferenças precoces na inteligência emocional, ou seja, existem, como em tudo do comportamento humano, fatores genéticos, fatores de personalidade, fatores temperamentais. Então, quando nós nascemos, e basta pensarmos em colegas que nós tivemos até na creche, na escola, não é? Na primária, nós vimos, se calhar, colegas que eram mais assertivos ou que eram mais otimistas, etc. E essas pessoas, se nada aconteceu na vida, assim, traumático, tendencialmente mantêm-se esses traços. Então uma pessoa, por exemplo, com um traço maior otimismo, consegue mais facilmente ser mais otimista perante a vida. Se calhar até arriscar mais, investir mais em algumas situações do que alguém que seja mais ansioso, okay? Mais receoso das coisas. Sim, a mesma coisa acontece com a inteligência emocional. Mas embora existam aqui fatores genéticos e de experiências precoces, a inteligência emocional pode ser trabalhada. Existe muita investigação que mostra que nós podemos, através de vários tipos de programas de intervenção, nós conseguimos aumentar os níveis da nossa inteligência emocional. Agora, se esta alteração é uma coisa continuada ou mais a curto prazo, já é diferente. Grande parte da investigação, o que é que faz? Há um programa de intervenção ou comportamental, depois se calhar acompanha a média das pessoas antes e depois do programa, e algumas acompanham se calhar um mês, 3 meses depois, ou um ano, depende. Não existem muitos estudos longitudinais para ver como é que é a pessoa daqui a 5, 10, 15 anos. Até porque entram outros fatores em cena que não só aquele programa de intervenção, logicamente. Mas o que a investigação mostra é que a inteligência emocional pode ser sim trabalhada e desenvolvida ainda bem. É por isso também estamos aqui, temos este podcast, dou formação nesta área, ou seja, algum impacto terá nesse sentido e nós também, na empresa que eu tenho, fazemos essas medições e com resultados positivos. Então nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional. Quinto mito. Inteligência emocional é apenas ser simpático. Ou seja, muitas pessoas esperam que alguém que tenha uma elevada inteligência emocional tenha que ser sempre simpático, sempre sociável, sempre agradável. Mas não é o caso. Isto é muito importante. A inteligência emocional é a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, entendermos as nossas emoções, gerirmos as nossas emoções e otimizarmos a nossa tomada de decisão. Isso significa o quê? Significa que alguém que esteja numa situação tenha que ser assertivo, okay? Tenha que dizer um não, que a outra pessoa possa não ficar tão agradada. Uma pessoa com maior inteligência emocional é capaz de o fazer. Okay? Então, alguém que tenha receio do comportamento da outra pessoa, ou que não tenha tanta confiança nas suas capacidades, ou que não entenda tanto o que está a acontecer, é que pode dizer que sim a tudo, ou ser demasiadamente amável e simpática, de forma a proteger-se, a não entrar em conflito. Mas se nós tivermos uma elevada inteligência emocional, nós somos mais capazes de lidar bem com esse conflito que surja. Entender melhor que isso faz parte do processo e estar mais exposto às emoções desagradáveis, ok? Ser capaz de dizer o não, sermos assertivos, mas também ao mesmo tempo sermos empáticos e tomar decisões difíceis. Então a inteligência emocional é apenas sobre ser simpático, é também um mito. Ter a inteligência emocional é a capacidade de nós também sermos assertivos, estarmos nas emoções desagradáveis, sermos capazes de dizer que não, mesmo que outra pessoa não goste, mas não sermos agressivos na nossa comunicação. Sexto mito. Pessoas emocionalmente inteligentes nunca sentem emoções negativas, emoções desagradáveis. E isto é uma coisa que por vezes eu ouço por trabalhar na área. Por exemplo, nunca estás triste ou ansioso ou irritado. Claro que sim, claro que isso acontece. Nós somos seres humanos, todos nós temos emoções e estar na presença de emoções desagradáveis faz parte e é preciso, e essas emoções têm um propósito. Agora, a grande diferença é quando estamos nessas emoções, sermos capazes de reconhecer que estamos a ter essa emoção, em vez de, digamos, suprimi-la, entender o que é que essa emoção está a dizer e gerir. E atenção, mas nem sempre o conseguimos fazer. Ninguém consegue sempre fazer.
Eu falo sempre nas minhas formações que isto é um processo sem fim, não é um produto final. Ninguém consegue chegar ao fim de um dia e dizer que já está emocionalmente inteligente e acabou. Isto não acontece. Então, pessoas emocionalmente inteligentes nunca sentem emoções negativas, é um mito. Sentem as emoções negativas, claro, podem sentir tanto até às vezes mais do que outras pessoas, mas se calhar reconhecem melhor que estão a ter essas emoções, entendem melhor as emoções e podem mais vezes, com mais frequência, gerir melhor essas situações. Essa é a diferença. Sétimo mito. A inteligência emocional é o mesmo que carisma ou extroversão. Vê-se muitas vezes aquelas pessoas mais carismáticas, mais extrovertidas, que nós dizemos que têm muita inteligência emocional, porque fala com as outras pessoas, sorri, é sociável. Não é bem assim. Uma pessoa introvertida também pode ter uma elevada inteligência emocional. Ou seja, uma pessoa introvertida gosta de estar mais sozinha, carrega mais baterias quando está sozinha, não é? E quando está exposta a outras pessoas, fica mais desgastada. Uma pessoa extrovertida é ao contrário, carrega mais as suas energias junto de outras pessoas. Nós podemos ter carisma e sermos extrovertidos e sermos bons na competência relacional, sociável, mas podemos ser piores a gerir as nossas emoções ou conhecer pior as nossas emoções. Uma pessoa introvertida, se calhar, conhece melhor as suas emoções, mas tem maior dificuldade em aplicá-las na relação com terceiros. Então, existem, dentro do conceito da inteligência emocional, existem várias teorias, mas existem alguns clusters diferentes. Então há pessoas que são melhores a reconhecer do que outras a entender do que outras a gerir do que outras e outras a utilizar as emoções do que outras. Então uma pessoa introvertida pode ter maior inteligência emocional em algumas competências, uma pessoa extrovertida pode ter maior noutras competências. Então carisma e extroversão não é sinal de inteligência emocional. Oitavo mito e último mito. A inteligência emocional pode ser medida com precisão por testes. Ou seja, nós conseguimos medir a inteligência emocional através de testes, com precisão. E é um mito porquê? Existem vários testes que tentam medir este conceito, mas cada um deles mede de uma dada forma, da forma como eles constroem esse teste, como eles definem este conceito, mas é apenas uma parte teórica. Até porque a maior parte dos testes são de autorrelato. Então somos nós que respondemos a perguntas sobre nós. Então nós podemos sempre enviesar, podemos ter pontos cegos sobre nós que não estamos a ver, podemos de alguma forma alterar as respostas por conveniência e também existem testes, por exemplo, 360, em que várias pessoas nos avaliam, mas essas pessoas também podem ter interações diferentes connosco em momentos diferentes, então têm visões de nós enviesadas. Então não existe um único teste que nós possamos dizer que se aplicarmos este teste temos 100% ou perto de certeza que esta pessoa tem uma elevada ou baixa inteligência emocional. Para mim, a melhor parte, e segundo alguns autores, de avaliar a inteligência emocional de alguém é uma combinação de métodos. Então pode ser através de autorrelato da pessoa, mas também da observação de comportamentos. Nós conseguimos medir a observação de comportamentos e de feedback de terceiros. Se nós conseguimos ver o que é que a pessoa pensa sobre ela, se nós conseguimos ver o que é que outros acham sobre essa pessoa, sobre os seus comportamentos, e quando nós conseguimos observar nós os comportamentos a acontecerem e conseguimos de alguma forma medir isso, nós conseguimos ter uma maior precisão sobre se a pessoa tem uma boa ou uma má inteligência emocional. Então, inteligência emocional pode ser medida com precisão por testes, é também um mito, porque nós conseguimos medir, mas não é uma precisão ou uma eficácia de 90% a 100%. Okay? Há sempre aqui algumas falhas, como em tudo, como em todas as medições que nós fazemos. Em conclusão, este conceito da inteligência emocional é uma competência muito complexa, é um conceito complexo. Há várias formas de medir. No entanto, existem alguns mitos enraizados que prejudicam esta temática. E eu quis trazer estes mitos, estes 8 grandes mitos, para nós entendermos realmente o que é que não é inteligência emocional. Porque, embora possa ser muita coisa, há coisas que não são mesmo. E eu espero que com o episódio de hoje consigas ter uma melhor visão sobre aquilo que não é, aquilo que é mito sobre a inteligência emocional. Obrigado por estares desse lado e vemos no próximo episódio.